Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à programação do MAB. É uma ação conjunta do Museu de Arte da Bahia, com o Núcleo Educativo, com a Biblioteca José Pedreira. Agradecemos a presença de vocês. Estamos dando início à programação da 18ª Semana de Museus, cujo tema do IPAC é Diversidade e Inclusão, Museus, Cultura Baiana no Museu do IPAC. Então sejam bem-vindos. A nossa convidada de hoje é Joana Flores. Eu me chamo Brendo, sou graduando em Museologia na UFRB e estagiário lá também no Museu de Arte da Bahia. A nossa convidada de hoje é Joana Flores, como eu já havia dito, e o tema de hoje é Memórias Pandêmicas e Museus em Tempos de Opressão no século XXI. Joana Flores, ela é doutoranda em Crítica Social na UNEB, mestre e graduada em Museologia pela UFBA. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. No início, nós desativamos os comentários, mas depois abriremos após a fala de Ju, tá certo? Agradeço a presença de todos. Agradeço também ao Museu de Arte da Bahia, na pessoa da nossa diretora, Ana Liberato, e a toda a equipe do MAB. Joana, dê um sinal aí, por favor, para poder te convidar. Joana Flores, dê um sinal aí. Aparece aí, Joana. Aê, pronto. Vamos dar início. Aguardando Joana chegar. Ó, maravilhosa aí. Já estava aqui, meu filho. Pronto. Seja muito bem-vinda, Ju. Já fiz uma breve apresentação da senhora e agora pode mandar vir. Seja muito bem-vinda agradeço na pessoa da nossa diretora, Ana Liberato, e de toda a equipe do MAB pelo aceite do convite. Música, maestro. Tio B. Pra visitação. Museu da Luz, Museu da Pessoa, Museu da Espera e do Encantamento. Tá chegando aí? Tá escutando? Do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em flor. Musa, eu sou seu museu, do jambo pendurado no jambeiro, que se sonha pássaro e balança a balouça. Museu do café amargo num copo grande. Museu do corpo, meu corpo e o seu, e do aprendizado em outros corpos. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu Beleza? sou seu. Boa tarde. Peço um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19 no Brasil. Começo minha escrita para essa live em homenagem à 18ª Semana Nacional de Museus, agradecendo ao convite do Museu de Arte da Bahia, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia, na pessoa da diretora Ana Liberato. Reitero o prazer que foi
ter recebido o convite pela voz parceira do amigo Brendo Willis, a quem me sinto honrada em tê-lo conduzindo essa mediação. Parabéns a toda a equipe MAB. Quero iniciar a minha fala saudando as minhas e meus ancestrais que me autorizaram a estar aqui para tratar de questões que precisam ser reiteradas, se ainda não foram, dos porões das memórias. Desculpa, foram retiradas, se ainda não foram, dos porões das memórias, através das lembranças esquecidas pelos espaços responsáveis por guardar as memórias no país. Acredito que uma autorização dos mais velhos e mais velhas se dá pela conquista através do respeito ao que aqui encontramos como vestígios de memórias para se chegar ao tempo atrás. Uma via de mão dupla. Demonstre o respeito, receba a autorização. Memórias essas que chegam através de gestos como de abençoar e receber a bênção, beijando a mão do abençoado e de quem abençoa. Um gesto tão mutuamente respeitoso que a hierarquia é somente presenciada na frase de quem solicita a bênção. Bênção, senhor e senhora fulana de tal? A única frase, a última frase é a de quem abençoa. O seu Deus lhe abençoe. Há nesse momento um ritual transmitido pela oralidade, advindo de lembranças ou saberes, ou mesmo fazeres, ou de tradições guardadas e transmitidas pelos nossos e nossas, para nós, e consequentemente, nós, museólogas e museólogos negros, precisamos nos responsabilizar por proteger e por preservar, em tempos de desigualdade, as nossas heranças, uma única arma contra a aniquilação dos nossos e nossas, em meio à desigualdade e à opressão histórica vivenciada e vivida por nosso povo. Sim, agradeço aos amigos e colegas não negros que aqui estão, por compreenderem que a minha construção intelectual, a partir de discussões sobre os espaços dos museus, se faz por necessidade de sobrevivência e o compromisso que tenho perante meu povo, de transformar socialmente a partir da minha profissão, contribuindo para os novos rumos da história de negros e negras que sobreviveram e sobrevivem à margem da sociedade. Que nunca fizeram parte das fatias generosas da cultura, da economia, da educação e da política, mas são os agentes, os partícipes direto da desigualdade, da opressão e das históricas pandemias. Assim, eu celebro o Dia Nacional de Museus, cujo tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão não cabe para outros grupos, senão os rejeitados pelo sistema, senão para nossos irmãos indígenas, negros e todos os irmãos e irmãs dos movimentos LGBTQ+, das pessoas com necessidades especiais, idosos, pobres, periféricos, que dizimados foram e são todo dia excluídos das mãos dos que detêm o poder ou dos que usufruem do poder que provoca a desigualdade histórica em nosso país, fora Bolsonaro. E acho um grande ganho o tema, ao mesmo tempo em que vai me ajudar a tratar da opressão que muitos e muitas de nós sofremos perante alguns grupos que fazem parte também de uma academia em parte racista. Ao se utilizarem do poder para manipular essa estrutura, para boicotar trabalhos como os nossos. Sim, se é para falar de igualdade, a academia precisa nos deixar falar em pé de igualdade. E se os museus se abrem a partir de uma decisão internacional em falar de diversidade e de igualdade, a academia precisa nos conceder espaços para difundirmos o nosso pensamento sobre museus, museologias, memórias, a partir dos lugares de fala de nós negros e negras, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, periféricos, quilombolas, etc. Ao ocupar esse lugar de quem fala sobre memórias marginalizadas ou periféricas, nomenclaturas que foram dadas aos grupos de negros e negras, LGBTQ+, etc., sofremos boicotes e resistências inimagináveis, arquitetadas, e que socialmente fazem um arranjo de parecer nos dar permissão para dialogar. Mas quando vemos, nos encontramos do mesmo lado que sempre estivemos, do lado dos que não são autorizados pela dita ciência a falar. Travam um verdadeiro abismo que vão nos distanciando dos museus e das possibilidades de conseguir na academia tratar de ausências dessas narrativas, de maneira a não sobrar a própria representatividade diante dos nossos e das nossas. Arma-se um verdadeiro cenário para parecer que nossas pesquisas serão inseridas em suas abordagens, mas nos deixam em lados opostos, até mesmo nos afastam de nossas próprias pesquisadoras negras, e também dos nossos pesquisadores negros, muitas vezes. Cooptam-nos e nos enfraquecem, para não dizer nos isolam. É quando nos deparamos que as nossas saíram do nosso lado,
utilizando-se de argumentos tão rasos que, penso eu, foram sugadas pela opressão da academia, somente para desestabilizar a nossa corrente a ser construídas com futuras intelectuais. Não há tempo mais para estarmos a enaltecer a ciência dos que disfarçadamente nos oprimem. Nos lança diretamente para as reservas técnicas, como denominei de os porões da senzala museu. Precisamos é quebrar os grilhões que há mais de 130 anos continuam a nos prender aos pés dos opressores. Por isso que afirmo que as memórias pandêmicas são as memórias dos corpos negros escravizados, que ao serem narrados por nós, forçadamente nos marcam e nos excluem de fazer parte das referências bibliográficas e também das discussões sobre museus no Brasil na contemporaneidade. Mesmo sabendo que para falar de igualdade é preciso discutir identidade, gênero, raça e classe. As discussões podem acontecer, mas não a partir de nós. Precisamos, irmãos e irmãs negras ou dos diversos grupos que compõem a bandeira da diversidade, compreendermos que há distanciamentos sociais acadêmicos. Esses são respeitados quando se apresentam pesquisadores a tratar ou defender discussões que fazem parte da vivência dos grupos acima mencionados. Torna-se mais do que necessário e, portanto, explícito no tema da 18ª Semana de Museus. É pesquisa sim, é construção epistemológica sim. Se não fosse, o racismo não boicotaria. O racismo nesse tempo e nesse lugar disfarça-se com a mesma solidariedade dos que contaminaram corpos periféricos em tempos de pandemia. Sim, a pandemia não chegou com nossos corpos. Não carregamos no início da contaminação Covid-19, mas trazemos as marcas do racismo estrutural que nos impede até mesmo de nos unirmos e nos fortalecermos em prol de uma museologia negra ou enegrecida, de nos aliarmos. Jamais nossas pesquisas avançarão se não nos unirmos, caros colegas. Muitos e muitas fazem questão de esconder os nossos escritos, até mesmo quando em seus trabalhos, visivelmente, vimos que estamos inspirando com os nossos considerados arroubos teóricos. Irritamos pessoas, não museus. Contradizemos discussões e ideias, e essas poderiam ser tão bem recebidas se o pensamento não tivesse saído dos nossos corpos. Do corpo da mulher negra, da museóloga negra ou do museólogo negro e dos vários representantes dos grupos aqui identificados para falar dessas nossas museologias. Transformaram nossos trabalhos e tentam transformá-los, como disse Carolina de Jesus, em verdadeiros quartos de despejos. E como falar de igualdade e de diversidade em museus se não podemos produzir conhecimentos, se não conseguimos andar, se os grilhões acadêmicos nos prendem, nos cercam e seus gritos nos silenciam? Como e quem vai falar das memórias pandêmicas se os museus precisam de pessoas como nós, vindas das periferias, que sobrevivem a essas pandemias para dar vozes e lugares às memórias perdidas dos nossos entes queridos, cujos saberes perder-se-ão em meio às valas e vinhadas? Serão encobertas com barro cru, sem abraços e sem despedidas, muitos sem nomes, sem idades, sem cor ou raça definido em suas certidões de óbitos, sem nenhum direito que se aproxime de um sentido de igualdade. Quem de nós conseguirá atravessar as muralhas que circundam o ritual de preservação do país para ir além da contagem numérica de corpos numerados e hierarquizar memórias a serem protegidas no final dessa história? Por isso, usem máscaras. Médicos e enfermeiros serão gratamente sempre lembrados, mas a historiografia fará o seu papel e hierarquizará também corpos de cuidadores para serem musealizados como heróis e heroínas nos museus do futuro. Não quero desmerecer nenhum cuidador ou cuidadora, mas se não nos colocarmos a partir do lugar que ocupamos nos museus ou das áreas do conhecimento que tratam desses espaços, perderemos nomes e histórias, como a de enfermeiras negras que estiveram entre nós e ou se destacaram por outras profissões ou foram esquecidas em meio às colegas brancas de profissão pela própria historiografia. Assim, com certeza, nessa pandemia, médicas, enfermeiras, parteiras, cuidadoras em geral negras serão esquecidas. Assim como já acontece com a memória de Mary Spool. Bancou com seu dinheiro para ir à guerra da Crimeia como enfermeira. Mary Spool fez seu trabalho exatamente onde a guerra estava acontecendo. Sem nenhum treinamento formal de enfermagem, ela utilizou-se da prática de cura que aprendeu com a mãe e dos medicamentos fitoterápicos para cuidar dos soldados britânicos. Ela foi responsável por uma instalação que fornecia cuidadores, atenção médica, comida e lugares confortáveis para os doentes e feridos. Tudo estreado por ela. Ela morreu em 1881, essa brava enfermeira jamaicana. Esses dados se encontram na internet, tá, gente?
Em homenagem ao Dia de Luta Antimanicomial, também comemorado hoje, temos nós, museólogas negros e negras, que reverenciamos a memória de Ivone Lara da Costa, a nossa rainha do samba, falecida no dia 17 de abril de 2018. Ela teve participação importante na história da luta antimanicomial e nos serviços sociais e de saúde pública no Brasil. Ela era formada em enfermagem e serviço social, com especialização em terapia ocupacional. Atuou no Serviço Nacional de Doenças Mentais com a doutora Nise da Silveira, uma das principais referências da luta antimanicomial no Brasil. A enfermeira, também a nossa sambista, Dona Ivone Lara, saía pelos municípios e estados vizinhos procurando membros das famílias dos pacientes internados. Essa informação também tem na internet. Maria Estela de Azevedo Santos, a mãe Estela, formada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com especialização em saúde pública, exerceu a profissão durante 30 anos. Vale lembrar que Mãe Estela e Mary Sue estão no Museu da Enfermagem, tá? Museu Nacional de Enfermagem na Bahia. Antonieta, nossa querida Tuninha, mãe de Cris, mãe de Barbudo, mãe de tantos amigos nossos quilombolas do Quilombo Santo Antônio, parteira de museóloga, da museóloga Juliana Maturino. Ela faleceu agora de AVC, vítima de AVC no mês passado. É uma pessoa que a gente deve reverenciar. Quem ousará atravessar os limites que nos impõem as estruturas que circundam os museus para dar conta de enaltecer essas e outras mulheres que encontram-se do lado de trás dos muros desses espaços de memórias? Que não sabem da existência desses espaços, mesmo morando nas ruas de trás, onde moram, de fato, a desigualdade social. Quantos de nós, museólogos, nos museus brasileiros abertos ao público, conseguiremos evidenciar as trajetórias de negros e negras que estão sendo sugados nessa pandemia e deixando no meio do caminho, ou mesmo no início, como os nossos jovens negros que todos os dias são mortos pelo histórico genocídio mais do que pandêmico? Como protagonistas de suas próprias narrativas, tornando-se agentes intelectuais ou não, mas transformadores de realidades nunca sequer lembradas pelo sistema que arrancou os nossos ancestrais de uma África tão distante geograficamente. Da geografia que nos chega, como afirma o professor Kabengele Munanga, restam os nossos corpos. Quem criou os museus foram pessoas no século XVII. E quem conduz esses espaços no século XXI continuam sendo pessoas. Os museus abrigam o que homens e mulheres da área escolhem para enaltecer, para atrair olhares, mas também para aguçar, instigar a pesquisa. As coleções são formadas obedecendo os critérios de quem está conduzindo a prática museológica no momento da coleta. E os sentimentos vão além do valor, estão para além do valor artístico e histórico. Embutem esses sentimentos como formas de mimo, de bajulação, de respeito, de poder, durante o processo de ressignificação desses objetos. De certo que essas memórias nunca se perderão, tornar-se-ão impregnadas de significados e de lembranças musealizadas para que o tempo dos seus vivos herdeiros de memórias guardadas atravesse as gerações dos seus descendentes. A qualquer tempo saberão de encontrar resquícios de suas árvores genealógicas, ainda que suas narrativas não tenham nenhum significado para o público que lhe visita. Nesse momento de pandemia, nada de novo. Não fosse tempo de desenvolvimento das ciências desde o primeiro século da era cristã, ainda que eu não tenha trazido dados numéricos da peste de Justiniano, que aconteceu em 542 d.C. no Egito. Peste causada por ratos. A peste bubônica só em Constantinopla dizimou em torno de 1 milhão de pessoas e avançou por entre a Síria, a Turquia e parte da Europa. É sabido afirmar, sem aprofundar a informação, de quais grupos, agora no século XXI, dividem os mesmos quadrados isolados com os ratos passeando em cima de seus corpos por falta de esgoto de saneamento básico. Não é estranho afirmar que são os desiguais que estão atrás dos grandes museus, as vítimas dessas e de todas as pandemias. Assim, nesse lugar que aqui me cabe, sinto ter autorização para ser essa museóloga que teimosa e corajosamente sonha em tornar-se, quiçá, uma intelectual que possa transformar positivamente a sociedade a qual pertenço através da produção de um conhecimento que possa ter espaço não apenas nos museus, mas na ciência cidadã, humana, solidária, participativa e livre. Pode parecer sonho, mas se a cada ano o Conselho Internacional de Museus abre-se aos novos diálogos e nos possibilita adentrar com as nossas muitas museologias e epistemologias, melhor é acreditar
que pode até ser tempo de pandemia. De opressão para nós, o tempo sempre existiu, mas é fato admitir que hoje é um dia histórico. Eu, Joana Flores, está abrindo a Semana Nacional de Museus de um museu no meu estado, do lugar onde, em 2003, trabalhando na Dimos, organizei a primeira semana de museus. Coloquei colegas museólogos para cantar, pintar, recitar poesias. Talvez ninguém tenha guardado essa memória, porque a mim, enquanto museóloga, consigo abrigar como lembranças para me fortalecer e reverberar meu discurso diante de outros pesquisadores e pesquisadoras que conseguem dialogar com o meu pensamento. Para que nesse tempo de mais uma pandemia, sejamos musas e musos diante de nossas próprias trajetórias. E quando as frestas escaparem das mãos dos opressores, sorrateiramente e com discussões bem fundamentadas, adentremos e lutemos todos os dias para que nos devolvam a nossa liberdade. Musa eu também sou museu. Joana Flores. Bom, aí, obrigado, Joana, pela sua fala. Gente, agora eu vou abrir aqui os comentários para que a gente possa discutir, debater, um bate-papo, se vocês tiverem dúvidas, perguntas. Eu vou abrir logo aqui o comentário e eu farei, a partir da sua fala, Ju, que mais me questionou, que mais me inquietou foi a parte que você disse. Quem criou os museus foram as pessoas no século XVII. E quem conduz esses espaços no século XXI continuam sendo pessoas. Então, a nossa crítica que a gente faz não é em si as instituições Pedrical, que é muito mal falada. Instituição Pedrical, museu enquanto instituição, museu. Mas o museu, pessoas. Quem está na direção desses museus? Quem está no corpo desses museus? Quais são os discursos que essas pessoas carregam para poder reproduzir dentro dessas instituições, que muitas vezes elas legitimam certos discursos que é tido como verdade. Então, o museu falou, está exposto no museu, é verdade. E você trouxe essa sua inquietude, falando desse momento de pandemia, para ressaltar ainda mais que essa pandemia abriu nossos olhos, escancarou ainda mais as desigualdades sociais que já vêm bem antes de pandemia. Então, pré-pandemia, todas essas desigualdades sociais que está escancarada hoje aí, já existia. E eu acredito que pós-pandemia também. Então, qual é a carta de... Eu acho interessante, por isso que a gente aqui da América Latina, desde a Mesa Redonda de 72, que tem esse foco, essa importância, levanta essa bandeira da importância social dos museus. Então, o que é que os nossos museus hoje, os museus de Salvador, que estão ali no centro, né, Centro Histórico de Salvador, o que é que ele pode fazer para essa galera que está nas periferias da nossa capital, que hoje já estão ameaçadas, já são vítimas dessa pandemia, desse coronavírus? Sabe, qual é o papel da instituição, como você bem falou, são pessoas. Como é que a gente toma um rumo agora em diante? Que a gente tá dentro dessa pandemia. A gente às vezes está pensando no pós, né? No futuro. Mas o que a gente pode fazer hoje? Instituição, museu hoje. No período de opressão, que a gente tem que lutar, que às vezes a gente tem que calar o nosso discurso, porque a questão é política. Então às vezes a gente se cala para poder continuar na jornada, para tentar fazer o trabalho direito ali. Mas a gente, enquanto museu, enquanto profissionais de museus, o que é que a gente pode fazer? Que eu acho bacana também. Gente, pode fazer perguntas, por favor. Questionamentos, tudo aí. Eu tô vendo aqui um monte de gente bacana, mas eu não vou ficar assim. Oi, beijo! Um beijo, um monte de abraço para todo mundo que eu tô vendo aí, as palavras lindas e super estimulantes, que me estimulam bastante. Na verdade, Brenda, eu acho que tudo é um conjunto, né? Às vezes a gente fala assim, que são os diretores, são os colegas, mas às vezes a estrutura, para além de uma direção, é muito mais distante do que das nossas ideologias. O que eu penso é difícil, mas eu acho que a gente precisa ao menos propor, ao menos se abrir. E aí quando eu acho que muitas vezes as novas museologias que se abrem, né, e que são também construídas, estão sendo construídas por nós negros e negras, e eu quero aqui evidenciar e quero aqui colocar o meu respeito e um sentimento muito de tristeza, né? Por a gente ter perdido algumas museólogas negras, como Nietzsche. Quando eu cheguei na museologia, tinha uma mulher negra, Nietzsche, que trabalhava na Dimos, né? E a gente não se ouve falar em Nietzsche. A gente teve Iris Maria Del Mar, que faleceu há uns 3 anos atrás.
uma mulher negra que eu aprendi com Iris, né? Ela trabalhava com restauração de papel, ela fez parte do Museu Didático Comunitário do projeto da professora Maria Célia, mas que também foi uma mulher que não teve o devido valor, não recebeu, não foi recebida pelos museus do Estado. E a gente sabe, né, do Estado que eu digo, da Bahia, não é dos museus do Estado, do governo, mas dos museus em geral. Então, eu acho que a gente, para além do que as nossas ideologias nos levam, eu acho que a gente precisa sair do lugar da ideologia e nos posicionar. É difícil às vezes a gente até abrir a voz. Eu já fui, no museu, trabalhava na Dimos, e eu fui me posicionar para uma pessoa que se transformou em uma grande amiga, e eu fiz um questionamento simples e não fui desrespeitosa, não fui indelicada, e eu fui chamada pela chefe para dizer que eu nunca mais fizesse aquilo. Então, assim, mas eu me posicionei. Eu não pedi para ela se posicionar, ela não ter gostado, tudo bem. E depois, eu e a pessoa, né, que eu fiz a pergunta, nos transformamos em grandes amigas, já éramos mesmo, e nos transformamos. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder, quando eu digo que a gente precisa se fundamentar, a gente precisa se debruçar sobre o que estão escrevendo os nossos, tá? Eu acho muito bacana, eu acho que a gente não deve passar por cima também das epistemologias e das teorias que foram construídas e que nos asseguram em determinados momentos alguns posicionamentos nossos. É claro que a gente precisa da epistemologia que vem da Europa, mas a gente tem hoje a epistemologia nossa, dos negros e negras. Então a gente precisa, na hora que a gente tem esse lugar de voz, a gente se lembrar dos nossos e das nossas. A gente precisa falar para que a gente consiga ocupar esse lugar. Então não adianta um diretor negro também ocupar uma instituição e ela não conseguir trazer para dentro do museu esse formato de novas museologias, essas novas discussões. Essa discussão que o MAB está trazendo, eu não quero ser injusta, mas eu fui convidado ano passado pela Dimos, na semana, em Novembro Negro, né, por Fátima Santos, e acho que foi a primeira vez em que eu tinha sido convidada nesses museus para discutir um tema em que virou um livro publicado com dinheiro do governo do Estado. Agora que eu lembro, posso estar muito enganado, se alguém coisa aí, coloca aí embaixo. Eu estou dando uma resposta. Isso é uma resposta que eu estou dando ao público, à comunidade, à sociedade. Quem pagou a minha universidade foi a sociedade, sabe, com seus impostos. Quem financiou, eu não tive bolsa, mas quem ajudou a ter curso de pós-graduação é a sociedade, com seus impostos. Então, quando eu apresento uma proposta de museologia para se aproximar de parte da sociedade que está à parte dos museus, eu acho que eu tenho que ter esse direito, esse respeito, sabe, pelos museus e pela museologia, de pelo menos citar o meu trabalho quando se faz necessário. E eu tenho lido muitas coisas e eu dou risada, eu falo, leu Joana Flores. Eu sei que não está na bibliografia, não vou nem olhar. Muitas vezes não está, eu até recebo alguns recadinhos. Eu tenho recebido telefonemas de estudantes de outros estados, aos quais eu enviei livros. E estão me procurando, dizendo que estão procurando meus livros para comprar, porque não encontram nas bibliotecas. Isso é gritante. Eu não vim com um discurso de raiva, não, que eu não sou mulher raivosa, eu nem sofro de hipertensão. Tá? Não, realmente, a gente, como diz o professor Cabenguele, a gente tem que resistir, né? A gente tem que viver. Então, assim, o que eu falo é que não basta somente nós, museólogos, estarmos nos museus. A gente precisa estar nos museus e levar e conseguir conduzir os discursos que nos representam. Então, existe, para além de Joana Flores, existem muitas vozes, tanto na área de museus, como na área da história, como na área do design, como na área da antropologia, tá? Porque nós, museólogos, não caminhamos sozinhos. Então, a gente precisa estar com um grupo afinado de áreas afins para que a gente consiga realmente dar corpo a uma prática museológica na contemporaneidade que trate realmente de desigualdade, né? De desigualdade, que a igualdade, a gente precisa primeiro desmanchar a desigualdade. E para desmanchar a desigualdade, a gente precisa primeiro abrir as portas. Aí, quando eu falo que os museus, as comunidades dizem que estão consideradas dentro desse contexto de desigualdade, elas estão atrás dos museus, e é verdade, né? Mas será que
que esses museus, em qual momento é que esses museus, para além das semanas de museus, esses museus se abrem realmente, abrem as suas coleções, mas abrem no sentido mesmo de apresentar às sociedades que estão ocultadas essas coleções. Coloquem os negros e negras indígenas, LGBTQ+, para estarem sendo representados por suas coleções. Porque a história passa por todos esses grupos. A história não surge do nada. A historiografia não nasce simplesmente de um conto de fadas, de uma fábula. Né? Ela é existente. Joana, é interessante também falar, apesar da sua fala, que esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, ele vai matar, digamos assim, muitos griots, né, que são os mais velhos, a galera da comunidade tradicional, muitos saberes e fazeres vão embora com essa pandemia. E quem é que vai ser os responsáveis por contar? Porque às vezes vão ter gente que vai se embora que não vai nem repassar, né, para adiante o que aprendeu, o seu saber fazer. Então, até a própria cultura ela vai ser totalmente transformada, ou ela vai ser perdida, porque a relação do museu que eu tenho é que se trata de memória e esquecimento. Então, que memórias são essas? Se a gente não tem nem conhecimento, a gente não tem, às vezes, como guardar. Então, nós temos que estar atento ao que está ao nosso redor. Toda essa população que é periférica, porque eu não gosto nem de ter muito marginalizada, porque pode ter uma outra interpretação, mas pode estar se perdendo. A gente talvez não tenha nem contato desses, como você falou na sua fala, que saberes e fazeres estão indo embora com essa pandemia. Porque se chegar a comunidades mesmo que não têm infraestrutura nenhuma, direitos básicos de saneamento básico, de educação, segurança, saúde, a gente não tem. Então, na hora de a gente fazer esse discurso, enquanto museólogos, enquanto profissionais de museus, enquanto instituição museu, a gente realmente vai ter que enfrentar uma barra, porque 2020 tá que tá, viu? A gente falar sobre governo, sobre política, a gente falar sobre saúde, ciência. Então, o museu realmente ele vai ter pano para manga para poder falar, e sem se omitir, porque o importante é isso, que às vezes tem profissionais que vai por um lado, né, e esquecimento, acabou, cai lá no esquecimento, ninguém sabe de nada, omissão também, como muitas instituições fazem. Então, eu acho, Brendo, importante. Eu acho, Brendo, que a responsabilidade primeira, na minha opinião, né? Eu achei bacana o tema dos museus, mas eu acho que, por exemplo, né, o museu tem uma responsabilidade social tão grande, e eu acho que se tivessem atraído, né, esses públicos, né, para conseguir se comunicar com eles, talvez eles estivessem agora também tendo um grande papel de articulação para esse isolamento que a gente não está conseguindo ter nos bairros mais populosos. Então, e isso é perverso, isso é provocado, né? A pandemia, ela na minha opinião, e eu acho que da opinião de qualquer pessoa sensata, e que pensa no país, e que pensa nos nossos, eu acho que consegue perceber que os nossos estão sendo conduzidos à morte. Né? Nós estamos ouvindo diariamente o presidente da República pedir para que as pessoas saiam de casa para dar lucros às empresas e, com isso, morrerem. E pensa aí, essas pessoas vão morrer, né? Quantas empresas futuramente vão decretar até falência, né? Sustentado pelo discurso do presidente para não meu Deus, quando a pessoa perde o emprego que morre, indenizar, né, famílias, né? Então, assim, na verdade, o que eu acho é que esse lugar que os museus deveriam ter tomado antes da pandemia, eu acho que já era para os museus estarem, claro, eu estou generalizando, alguns museus já devem estar fazendo alguns trabalhos bacanas, mas eu acho que a gente precisa sair desse lugar, esse discurso meu, esse discurso dos nossos, precisa adentrar os museus. Porque senão, gente, não há museologia. Não vão existir novas museologias. Não vão existir novos protagonismos. Não vão existir novas reinterpretações. Né? Não vão existir novas formas de se documentar. Isso que a gente está fazendo aqui agora é histórico. Né? A gente poderia, hoje, não ter as novas tecnologias para estar se comunicando. Né? Então, eu acho que a gente precisa, os museus precisam se apoderar dessa ferramenta de novas tecnologias
para adentrar. Aí você vai dizer assim, mas é claro que o número de pessoas que têm acesso à internet ainda não é a totalidade. Sim, mas o número de pessoas que têm acesso à internet e não sabem que existem museus é monstro. É grande. O número é muito grande. A nossa profissão ainda não é a profissão mais conhecida. A nossa área de trabalho ainda não é a mais conhecida. Tá? A gente precisa popularizar a nossa profissão. A gente precisa popularizar os museus. A gente precisa colocar museus como realmente agentes transformadores de realidade, como dizia a professora Maria Célia lá atrás. Então a gente precisa intervir. A gente precisa dialogar com as comunidades. Os museus poderiam sim agora estar atuando, sabe? Como está atuando a música, como está atuando o teatro, como está atuando o cinema, como estão todos estão unidos para dialogar e para atrair as pessoas para que se possa, no mínimo, ter um bem viver. Então, eu acho que os museus precisam tomar a responsabilidade de dialogar a partir de questões muito próximas do povo. Tá? Não adianta a gente falar museologuês, não adianta a gente falar se distanciando do cotidiano dos nossos e nossas. Claro, e é isso uma forma de seduzi-los também para a academia. Porque o que mais me deixa triste é saber que essas pessoas que estão morrendo, para além de perderem suas memórias, e aí vem na minha cabeça, meu Deus, esses dias todos eu estou pensando, como está a Dona Guilu? Né? Dona Guilu é Nossa Senhora aqui da feira, uma mulher sábia, uma rezadeira, uma mulher que samba, uma mulher que vai fazer 100 anos daqui a alguns dias e trabalha na feira e conta suas histórias com tanta apropriação e com tanto orgulho que ela realmente precisa vir a fazer parte da história dos museus um dia, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar essa responsabilidade de, como museólogos nos nossos bairros, a gente se pronunciar, sabe? O que eu acho bacana de mim é que eu não me distanciei dos meus e das minhas. Eu não me distanciei do conjunto Pirajá 1, mesmo saindo para morar no Costa Azul, onde eu não devo ser lembrada. Eu acho que nós museólogos precisamos primeiro nos tornar inesquecíveis diante dos nossos vizinhos e vizinhas, porque só assim eu vou sentir pela morte a semana passada de uma vizinha, esposa de um vizinho querido, de Fabinho. Então, essas nossas memórias, elas precisam ser aguçadas todos os dias. A gente não pode estar se apropriando disso que eu estou debatendo, que eu estou discutindo. E quando a gente adentra a universidade, a gente calça um salto de mais de 15 centímetros e se coloca acima de toda e qualquer pessoa. Eu acho que, ao contrário, a gente precisa se aproximar. Essa é a única forma de construirmos uma museologia muito mais próxima desses que estão por desaparecer. E assim, eu acho que a gente precisa também construir a museologia do devir. Né? A gente já tem um devir negro feito por Atília, agora a gente precisa construir uma museologia do devir. Né? Qual é a nossa museologia? Tem algumas perguntas aqui, Ju. Essa Angélica Rodrigues perguntou, as memórias dos museus cabem às memórias pandêmicas? Até que ponto elas podem difundir? Tem essa, tem outra aqui também, tem de leveza. Como é a cena de artes visuais na Bahia? A população e o governo apoiam e valoriza? Tem uma de Amenides também que é bacana. Professora, quais os caminhos que devemos tomar para abrir esse espaço da população dentro dos museus, principalmente a mais pobres? 3, né, meu filho? 3. Então, Angélica, minha querida, linda, super apoiadora aqui das minhas inquietações, mas também a gente dialoga muito bem mesmo. Estava em Santa Maria da Vitória, não tenho dúvida que deve estar fazendo um trabalho bacana. Eu acho, Angélica, que o Fresno Neto me deu 3 perguntas. Que as memórias pandêmicas, como é que elas podem... Volta aí, amigo, por favor. As memórias... no museu, cabem as memórias pandêmicas e até que ponto eles podem difundir? É mais ou menos assim. Então, cabe as memórias... Aí é a pergunta. Cabe as memórias pandêmicas... E quem são as memórias pandêmicas? Quem são as memórias que somem, que são enterradas nas valas e vielas? Né? É claro, e aí que eu estou te dizendo, terão memórias pandêmicas dos que na hierarquia das coleções serão enaltecidos. Agora, cabe a nós,
balancei o celular. Cabem a nós, museólogos negros e negras, do movimento considerado dentro dos grupos da diversidade, cabe a nós tomar para nós, quando estivermos, ou mesmo dos que comungam desses discursos nossos, trazerem para dentro dos museus, ou no mínimo, buscar dialogar com os donos, com o que sobrou dessas memórias. Porque sempre tem alguém para tratar dessas memórias. E se cabe memória nesses museus, meu filho, se não cabe nesses museus, que então criemos novos museus. Porque já passou da hora, Abdias do Nascimento lá atrás já criava o Museu de Arte Negra. Então está na hora da gente ter o nosso Museu de Memórias Negras. Nós temos museus afro-brasileiros, nós temos, dentro da Universidade da UFAM, nós temos os museus afros, mas nós precisamos ter os nossos museus da diversidade, um museu onde realmente caibam os nossos diálogos. E realmente, eu acho que nesse museu, se não entrar, né, se ele não, claro que não vai surgir nesse momento, será impossível, já que estão sendo mortos, já que estão sendo levadas as nossas memórias. Mas é possível sim. Claro, como eu falei, a partir dos gestores e desses engendramentos dessas pessoas com seus parceiros, reinterpretar as suas coleções, porque para toda e qualquer coleção que se tenha, passamos nós por elas. Então, as memórias pandêmicas, elas são memórias dos nossos corpos. Então, acho que cabe sim. Qual foi a segunda que eu esqueci? Tem uma que é sobre como é a cena de artes visuais na Bahia. A população e o governo apoia, valoriza? Acho que é o nosso governo. Amada querida, olha, falar das artes visuais em geral, eu acho que eu não posso me apropriar disso, porque apesar de ter passado pelo Museu de Arte Moderna da Bahia, onde hoje, para mim, ele não se configura, né, mais como esse lugar, na verdade, por estar a nossa exposição, que era aquela exposição lindíssima, a nossa que eu digo, que é nossa no sentido de sociedade, né? Então, eu não tenho apropriação para falar das artes visuais na Bahia. Sei que nós temos artistas maravilhosos, sei que nós temos representantes negros e negras despontando. A gente tem Johnny Santos, a gente tem Devanier, a gente tem Marcos, né, que é o do grafite, a gente tem Alanis, que está... Aslane, né, que trabalha com a pele, com a questão das peles negras. A gente tem vários nomes nas artes na Bahia. Agora, entenda que qualquer cenário para nós que tratamos, que somos negros, não é nem que tratamos da questão racial. Porque quando a questão racial ela vem pelas mãos ou pela boca de brancos, quando a arte, o corpo negro é pintado, né, pelos artistas, né, que são não negros, então essa arte chega muito mais rápida para ser consumida. Agora, para nós é a coisa mais difícil, então eu não posso me apropriar do cenário da arte na Bahia para falar nesse sentido. Agora, sei que nós temos nomes maravilhosos e que me representam grandiosamente na arte visual na Bahia. Tá? Tem uma pergunta aqui, Jô, de Amenidades. Oi, Amenidades! Quais os caminhos que devemos tomar para abrir esse espaço da população dentro dos museus, principalmente a mais pobre? Então, a gente já começa a ter um avanço, tá? No sentido de, vamos dizer, polarizar, né? Pulverizar os museus. Eu acho que os museus precisam sair dos grandes bairros, né? Dos bairros nobres e adentrarem também as periferias. Ora, se nossos corpos podem ser contados, se nossos corpos podem ser inspirações para as artes, né, e para as obras de quem nem nos respeita muitas vezes, né? Por que a gente não pode ter dentro das periferias e dos bairros e favelas os nossos próprios museus? Então a gente tem um trabalho bacana que é de Duda, de Eduardo, lindo ali no acervo da Laje, que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana junto aos moradores, né? Levando pessoas que dialogam, que discutem nessa área a questão da museologia. Né? Um dia eu estive lá e falei, Duda, eu acho que não devia ser acervo da Laje, devia ser Museu da Laje. A gente tem que usar, se apropriar do nome museu para realmente representar
nossas narrativas, representar nossas memórias. A gente precisa ter um museu para a gente se orgulhar, que ele é nosso, sabe? Pelo feito assim, falar, feito por nós, com a nossa cara e com as nossas trajetórias e as nossas narrativas. Eu acho bacana, por exemplo, a passagem da professora Graça, eu acho que é um modelo bacana que a gente tem que se falar, e não posso falar hoje da nova gestão, porque não venho acompanhando, de fato, não estou lá presente, mas eu tenho que falar aqui da professora Graça, que foi minha orientadora, e que conseguiu, mesmo ela estando nesse lugar, que ela sabe que é de privilégio, mas ela conseguiu aproximar várias comunidades, vários grupos que estavam à margem. Né? Ela conseguiu levar discussões, questões mais do que importantes, que a questão do genocídio do povo negro no país. Então, a exposição genocídio foi linda. Né? Ela conseguiu levar Marielle, a morte de Marielle, no meio do fórum social. Então, acho que tem modelos, sim, de discussões. Outro dia eu estive lá em novembro com Renatinha do Udo, e Renatinha está fazendo um trabalho super bacana junto com Fátima e com as outras Fátimas. Então, assim, a gente tem sim, porque quando parte de nós não é visto, quando fala de nós não é visto. Graça fez uma nova tipografia, deixou uma nova tipografia lá, onde vários negros assinaram os textos. Eu me senti honrada e escrevi também um texto lá sobre as mulheres na África. Então, assim, esses são os momentos em que podemos ocupar esses espaços, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode desistir. E a gente não pode, como eu falei, a gente tem que pegar as frestas e sorrateiramente entrar. E aí eu quero aproveitar só um tempinho para até agradecer, antes mesmo das considerações finais, porque hoje eu estou aprovada, eu entrei na pós-graduação em Crítica Cultural na UNEB, e aí eu estou sendo assim, eu estou super orgulhosa de ter, agora como orientadora, a professora Dil Costa, com um discurso também muito lindo sobre a questão das memórias, e através, com a oralidade. Eu queria muito reiterar esse lugar dessas pessoas que estão acreditando, assim como Graça acreditou, como a professora Dil acreditou, junto com Pós-Crítica, nessa minha discussão, que é da gente pensar, né, sobre uma teoria que realmente nos apresente, né? Cadê essa teoria que realmente sustenta essas discussões, né, dentro dos museus? Mas é a teoria que sustenta esses não lugares. Né? Então, essa é uma discussão que eu queria aqui evidenciar. E eu queria dizer que hoje eu dialoguei com o professor Kabengele Munanga, né? Que me fez me falou que ele disse, nessa banca eu quero estar presente. O professor Kabengele está indo embora daqui a 5 dias, e foi uma pessoa que passou pela UFRB, que deixou um legado, né? E que eu acho que é um homem, disse ele hoje, professor, a gente precisa que o senhor viva muito. E que o senhor tenha, professor, atravesse mesmo essa pandemia, porque nós precisamos de homens e de mulheres negras na academia para dar força a nós, para que a gente possa amanhã também nos transformarmos, como o senhor disse, não em cientistas de laboratórios, mas em intelectuais que querem transformar a sociedade, né, em algo muito melhor. Prof, tem mais uma pergunta aqui que é muito interessante, de Lopésica. Joana, como você enxerga as possibilidades, caminhos, para começar hoje a contar e representar a história pandêmica, fugindo da imagem apenas esbranquiçadas? Bela pergunta, gostei. Então, eu acho que, na verdade, o que eu gostaria mesmo era que a gente barrasse essa pandemia, né? Eu queria que os nossos negros e negras das comunidades periféricas, das favelas, nos ouvissem e usassem máscaras, e não se aglomerassem em festas, e não se aglomerassem nos paredões, para que a gente não estivesse contribuindo com as nossas próprias atitudes, como se estivessem ouvindo esse ser que contribuiu para a pandemia no Brasil. O que eu acho que a gente pode, os caminhos que a gente tem que tomar, primeiro, é nos proteger. E tentar proteger os nossos, brigar com os nossos, falar, porque só salvando pessoas é que nós vamos salvar memórias. Né?
Então, a gente, é como disse até o professor no texto que ele me mandou ontem, a gente está acostumado a abraçar uns aos outros, dos nossos negros, nos enterros, nos funerais. Gente, quanto custa um abraço negro? Quantos abraços sobraram da história dos nossos? Quantos nossos negros foram embora os abraços com eles que nós não tivemos? Então, acho que a gente precisa primeiro agora, Érica, é a gente conseguir salvar os nossos irmãos negros e negras que estão nas periferias, que não estão fazendo isolamento, que estão atendendo ao chamado desse genocida, que estão atendendo ao chamado desse monstro que veio, que entrou no país, levado e conduzido por uma parte branca, elitista, tá? Que corrobora para a desigualdade e mortandade do país, nossa no país. Para aqueles que realmente colocaram esse homem, porque a gente começou a ter liberdade, nós começamos a ter vozes, nós começamos a ocupar os não lugares, que na verdade sempre foram nossos, tá? Os bairros de classe média alta são nossos também, foram nós que construímos com as nossas forças, para que eles hoje apareçam. Nossas riquezas foram roubadas, então nós tomamos através do conhecimento, através das lutas. Então eu acho que a gente precisa retomar isso, Érica, a gente precisa lutar, a gente precisa, seja através de lives, seja através de mensagens, de vídeos, a gente precisa colocar essa galera para fora, porque a gente precisa retomar de onde nós paramos há 2 anos, quase 2 anos atrás. Roubaram de nós a nossa liberdade de novo. É por isso que hoje Joana não consegue falar mais nas academias. É por isso que hoje Joana já não está conseguindo mais colocar para fora e nem ser convidadas, como fui convidada pelo professor lindamente Mário Montinho, para representar a museologia baiana e negra em Portugal. Então eu acho, Érica, que a gente precisa ter forças. A gente precisa se cuidar. A gente precisa tomar banho, só não tomar banho de quiboa, senão vai matar. Mas a gente precisa realmente, quiboa é a marca, desculpa, não fiz mais chamais, de água sanitária, mas a gente precisa realmente nos proteger. Verdade. E proteger os nossos e nossas, Érica. Se nos salvarmos e vamos nos salvar, aí a gente começa a pensar nessa nossa museologia. Professora Joana Flores tem uma fala muito interessante aqui, que é da carta aberta do Icon que lançou, e ele também se preocupa com os profissionais de museus, porque muitas vezes a gente fala de museu, mas os profissionais que nem nesses museus, muitos deles moram nas áreas periféricas, então eles trabalham vêm para os bairros nobres e tal, né, no centro, mas residem fora deles, então eles também se preocupam com isso, que eu vou ler só um trecho da carta aberta, porque é muito interessante, que o Icon fala assim: neste momento de crise, os museus devem tanto buscar proteger os seus profissionais, vários deles técnicos em atividades muito especializadas, quanto servir também de plataforma para as aspirações e as necessidades de suas comunidades e de seus territórios. Ele diz, se preocupem com pessoas, vocês que são meus funcionários também das instituições, mas também não se esqueçam que vocês têm um papel fundamental com a sua comunidade, com o seu território que você está inserido. Então ele traz realmente essa potência que o museu tem, instituição tem para com a comunidade em que está inserido, o território. Aí ele fala, nessa travessias em tempo de tormenta, os museus podem, com potência, nos ajudar a resistir, ativando memórias, nos lembrando quem realmente somos e quais são os nossos valores, registrando o presente, os desafios do cotidiano, em confinamento, os lutos, as grandes transformações sociais que estamos vivendo, e projetando o olhar para o futuro que virá após a crise. Então, realmente, o papel do museu ele é esse legitimador dessas memórias. Então, ele se preocupa por isso. Cuidado, museus, trabalhem, vocês são responsáveis, olhem, atentem-se a isso, para vocês não passarem desapercebido desse momento tão importante. Acho que, na verdade, a carta reitera. Eu não li a carta, pelo amor de Deus. Está incrível a carta, deu uma lida, realmente, é muito boa. Mas realmente tem a ver com aquilo que eu falei, que é desse nosso lugar, do lugar que nós ocupamos, quando saímos da universidade, ocupamos os espaços de museus, mas nos esquecemos de nossas comunidades. Eu acho que, eu vejo sempre que cada lugar em que conseguimos encontrar pessoas, que conseguimos encontrar relações de afetividade, eu acho que é possível ele se constituir um museu. Eu acho que ele pode não ter 4 paredes, acho que ele pode não ter um teto,
mas eu acho que até mesmo quando dialogamos e quando conversamos entre determinados grupos, entre nós, né? Quando a gente para na feira para dialogar com daqueles feirantes, daquelas feirantes que nos trazem tantos saberes, quando a gente senta com uma rezadeira, quando a gente senta com uma mãe de santo, quando a gente senta com o pai velho, né, com o nosso pai velho, que eu já tive meu pai velho, quando a gente senta com nossas mães e os nossos mais velhos, eu acho que a gente está naquele momento sendo inspirados a produzir novos museus. E eu acho que talvez a gente precisa ter coragem, sabe? Coragem para ocupar esse lugar. Eu acho que os museólogos e museólogas, negros e negras, que hoje ocupam um grande número de profissionais no país, eu acho que a gente precisa ser mais ousados, a gente precisa realmente nos unir, tá? Eu acho que não adianta a gente aqui ficar fazendo o papel de querer, sabe, ser muito... vamos fazer por aqui que nós vamos entrar. Não, sabe? Não vão deixar a gente entrar. Quem vai fazer a gente entrar somos nós mesmos, sabe? É desbravando. Não precisa bater, não precisa gritar, nem xingar. Mas a gente precisa escrever bem escrito. Porque se não fosse bem escrito, não nos boicotava, eu já disse isso. Então, nossas vozes foram escutadas. Minha voz eu sei que é escutada. Então, isso amedronta, isso assusta, mas isso também transforma. Jô, temos 4 minutos, já podemos fazer as considerações finais. Realmente fazer como o papo é bom, as horas passam rapidinho. Então, quero agradecer ao MAB. Minha câmera está balançando, né, gente? Tá Olha, balançando? aqui temos vários convidados bacanas, tá aparecendo. Fala aí dos nossos convidados, vai abrindo. Olha, temos Graça Teixeira, temos o professor Clóvis Brito, temos Jean Costa, temos Simone Invenção, temos Nemusine com o Dendê, temos a museóloga Celine Souza, temos Luiz Freire. Oi, professor Luiz, tudo bom, meu querido? Temos várias pessoas aqui. Então, deixa eu dar um beijo generalizado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí são pessoas... Eu estou vendo aqui 72 pessoas. Então, deixa eu soltar beijo lá para 72 pessoas. Cerqueira. Eu não vou ter como realmente citar nomes por nomes. Eu seria muito injusta. Eu quero crer, né? Porque eu já passei por esses professores que ali estão. Acho que são poucos que estão aí. Acho que Luiz, Graça... Rafik Nasser... Rafik, a UFRB também está presente. Terra aqui. Quem plantou fomos nós. Quem batizou fomos nós. Que nós também... eu esqueci a letra. Então, beijo para a galera da Luiz, Sânia, galera da UFRB. Brendo, super obrigada pelo convite, super obrigada pela mediação. Espero que eu tenha conseguido realmente dar o recado que a semana de vocês esperava. Agradeço a Ana, agradeço a Celene, agradeço a Jo, né, que é sua amiga, que eu não sei quem é de arte visual, Josane Oliveira. Isso, Josane Oliveira. Jo, super obrigada. Obrigada, galera do IPAC. Cris, que é esse mimo de pessoa. Obrigada, galera da Dimos, da pessoa de Fátima Santos. Obrigada a todas nós que fazemos os museus realmente serem reacesos, né? Que realmente também ainda acreditam em uma nova museologia. E eu acho que todas elas são possíveis. Então, um beijo para todos vocês que estão aqui. Vi que Lua está aqui, minha filha querida. Tem muita gente bacana. Os mediadores lá do museu também estão todos aí presentes. Pronto, um beijo para vocês. A equipe do MAB. Agora deixa eu dar um beijo para a biblioteca do MAB também. Pronto, agora deixa eu só soltar um beijo, porque sabe que aqui a museóloga agora é a avó de Benício. Ai, meu Benício Flores. Beijo de vovó, meu Deus. Beijo, gente. Beijo, Breno. Beijão, gente. Muito obrigado. Agradeço também. E já convido vocês para a live de amanhã, que estaremos com a bibliotecária Cida Moura. Falaremos sobre saberes situados. Deixa eu só falar aqui para poder não errar o tema. Saberes situados. Meu Deus, cadê? Tem lá. A gente procura que amanhã com Cida Moura, saberes situados, resistência em pandemia, Covid-19, para não errar, tá bom? Então agradeço a todos, agradeço a você, Joana, um beijão, muito obrigado, galera. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, feliz dia do museu. Feliz dia do museu. Gente, tá a luta, né? Ontem, combate contra LGBTfobia.
Isso. Sim. Então, tamo junto. A gente tá de olho, viu? Os homofóbicos do país. Tchau, tchau, gente. Beijo, amor. Beijo, Falta Lu. 28 Beijo todo segundos, mundo. tá contagem regressiva agora.